Ana Luísa Amaral veio para o Brasil divulgar seu novo livro Aras. Na Biblioteca Comunitária Barca dos Livros, Ana discutiu sobre suas obras. Nós, do Cotidiano, fomos até ela para conversar sobre a questão da mulher na política. A senhora acredita que o processo de impeachment que a presidente Dilma Rousseff vem sofrendo, ele tem influências machistas? Eu não tenho dúvidas nenhumas que o facto de Dilma ser mulher, tal como o facto de nós em Portugal termos tido há muitos anos uma mulher, Maria de Lourdes Pintacilgo, que concorreu para primeira-ministra e que foi vilipendiada, insultada, ou de termos tido uma ministra da Cultura que sofreu uma sorte semelhante, não tenho dúvidas nenhumas que o facto de ela ser mulher influencia a forma como este impeachment decorreu e todos os contornos, digamos assim, que ele foi tendo. Uma matéria muito polêmica foi publicada numa revista nossa chamada Época, e a matéria discursava sobre a vida sexual da presidente Dilma. Aqui a gente trouxe a manchete para a senhora ver. A gente conseguiu a foto, mas a revista tirou do ar depois. Fora essa matéria, que foi bem polêmica, também são feitas diversas brincadeiras de cunho. Não tenho dúvidas nenhumas. Boatos que têm havido sobre a vida sexual da Dilma, inclusivamente acusarem-na de lesbianismo, por exemplo, como se fosse uma acusação, digamos assim. O que é que interessa a vida privada das pessoas? Quer dizer, em que é que a vida sexual da Dilma pode alguma vez interessar para o seu desempenho do ponto de vista político? Esta é a minha primeira questão. A segunda questão, não tenho dúvidas nenhumas que essa fotografia, fotografias desse tipo que me mostrou, essas fotografias grosseiras, ofensivas, obscenas, porque isso é uma fotografia obscena, isso aqui aparece, não está desligada daquilo que um deputado vosso, ano passado, disse, foi no Conselho Nacional, ou penso que foi no Conselho Nacional, uma outra deputada, que ela nem merecia ser estuprada. Portanto, é o mesmo, digamos que tudo faz parte de um mesmo paradigma, não é? Portanto, em que de uma forma despudorada se cruza o sexual com o político. As feministas da segunda vaga tinham razão quando diziam que, afinal de contas, o pessoal é o político. Aqui, infelizmente, ele é trazido para uma arena, enfim, ocupada pelos mídias da forma mais vergonhosa que eu conheço. Essa fotografia que me mostrou agora da Dilma é uma coisa sem nome. Ainda sobre o tratamento da mulher pela mídia, recentemente, antes do Michel Temer assumir interinamente a presidência, uma outra revista brasileira chamada Veja lançou essa matéria a Marcela, sobre não é? A bela, recatada e do lar. E do lar, é claro. Veja como são as coisas, essa imagem, essa figura poderosíssima, simbólica que é a fada do lar, porque a fada do lar tem que ser recatada, tem que ser doméstica, tem que olhar pelo marido, tem que olhar pelos seus filhos, tem que fazer as refeições. Agora, até tem, muitas delas, mais do que isso, porque ainda tem um emprego fora de casa, não é? Ou seja, é preciso domesticá-la. Às vezes as pessoas dizem-me assim, então, mas há mulheres que defendem precisamente a domesticidade. Pois, com certeza, mas isto não se trata de uma luta entre homens e mulheres ou de guerra de sexos. Trata-se de uma estrutura de pensamento que é necessário combater. Trata-se de um sistema muito bem oleado, muito bem montado, que é o sistema patriarcal, do qual faz parte esta imagética ligada à mulher. Durante o governo da presidente Dilma, muitas vezes as críticas não eram direcionadas a ela, mas sim à aparência dela. Enquanto a aparência da Marcela Temer muitas vezes é usada para enaltecer e elogiar o governo e validar o governo de Michel Temer.
Essa diferença de tratamento seria um reflexo do estereótipo que a gente espera da mulher? Com certeza, não é? Porque, veja, eu por acaso até gostava de ver aí uma fotografia da Marcela, só para confirmar aquilo que eu estou a pensar, não é? Ela é essa. Pois, a Marcela, repare, é que está tudo. A Marcela tem cabelo comprido, a Marcela é loura, a Marcela tem esta roupa com um chailinho. Enfim, se nós agora fôssemos semiotizar isto, não é? E comparássemos com a Dilma usa cabelo curto. O cabelo curto não tem este sorriso aberto e radiante, não tem estes olhos meigos de cor sazinha, de Bambi, não é? Quase, que é o que nós aqui temos, não é? Nesta fotografia, eu não conheço esta mulher, eu não conheço a Marcela, não faço ideia nenhuma, mas quer dizer, é completamente diferente a forma, posso passar? Claro. A forma como, repare, quer dizer, não tem realmente, rigorosamente nada a ver com a maneira, porque isto é uma fotografia de uma pose, isto não é eu inventado, isto existe, esta pose de Dilma existe de facto, não é? Veja que até a posição das mãos de Dilma, neste caso, não é, dos dedos de Dilma, indicam o quê? Pensamento, reflexão, algo que estereotipadamente estará afastado das mulheres. Desde do golpe de 64, durante o governo do ditador Geisel, é a primeira vez que a gente não tem nenhuma mulher em frente a um ministério no Brasil. Como a senhora faz o diagnóstico disso? Deus, é uma vergonha. Eu não tenho palavras. O facto de Temer ter formado um governo em que não há uma única mulher, em que não há um único negro, não há uma única pessoa, quer dizer, só há homens brancos de uma certa idade e de uma certa posição social, para mim isto é uma atitude de jactância, ou seja, de alguém que não tem receio sequer de ferir susceptibilidades, quer dizer, de alguém que se acha acima de qualquer tipo de crítica, acima dos outros, inclusivamente, que acha até que pode escarnecer da oposição, do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem, naturalmente, só homens brancos, que pode escarnecer de toda uma fatia de metade da população, com certeza, brasileira, que hão de ser as mulheres. Portanto, é esse escarnecimento, não é? Eu acho que é quase, quando eu falei em obscenidade há bocadinho no meu texto, é isso, porque eu acho que é obsceno, compreendo? Obsceno no sentido, não é obsceno no sentido de pornográfico, tal como a gente liga a pornografia ao sexual, não é isso, mas é obsceno na medida em que é tão ofensivo, que ultrapassa qualquer tipo de limite que nós possamos imaginar. Quando esse vosso deputado disse à outra deputada que ela nem sequer estuprada merecia ser, quando ele invocou, eu não me recordo agora do nome dele, General Ustra, torturador. exato, do mas exatamente, quando ele invocou ou dedicou o seu voto, melhor dizendo, ao torturador, estamos a falar de quem é o deputado? Jair Bolsonaro. Exatamente, Jair do PP. Bolsonaro, do PP. Eu pergunto, mas que mecanismos é que existem para punir estas pessoas? Como é que isto passa impune, compreende? E eu acho que é isso, é essa atitude de impunidade. Quando eu falo em jactância é isso, como se pudessem fazer isto impunemente. Além do Ministério da Cultura, o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e questões raciais também foi extinto. Eu sei. Isso significa menos espaço na agenda política. Claro, pois, mas mais uma vez está tudo relacionado. O que eu acho é que estas atitudes, esta aqui agora, não é? Acabou de referir a extinção do Ministério da Cultura, a extinção do Ministério para os Direitos Humanos. Muito provavelmente não me admiraria nada que agora os latifundiários ficassem com mais poder também, não é? Não me admiraria nada que as ameaças à Amazónia, que é o pulmão do planeta, se tornassem maiores ainda. Porque
quem defende, ou quem defende que as mulheres devem ser discriminadas, ou que as mulheres devem voltar para as suas casas e serem belas, recatadas e mais outra coisa, como é? Do lar. Exatamente, e fadas do lar. Quem defende, ou quem é contra, quem se opõe aos direitos das minorias sexuais, quem se opõe a políticas sobre a raça ou sobre as etnias, opõe-se também a algo que é comum a todos nós e a todas nós, que é esta terra onde vivemos. Nós só temos este planeta, não temos mais nenhum. E opõe-se também ao equilíbrio, porque no fundo, repare, é um atentado ao equilíbrio entre a espécie humana, o facto de as mulheres serem novamente enviadas para o espaço doméstico. Na opinião da senhora, aqui no Brasil, como nós poderíamos driblar essa perda de representatividade? Existe um caminho? Meu Deus, eu não sei, porque eu não sou brasileira, não? Eu venho muitas vezes ao Brasil, eu adoro o Brasil. Uma das possibilidades de driblar, eu acho que é a esquerda pôr de lado os seus diferendos e unir-se. Uma outra que eu vejo a mais fazível, digamos assim, em termos de população, são as manifestações. Ou seja, é usarmos uma arma que, não sendo uma arma de violência, não sendo uma arma que mata, digamos assim, é uma arma que pode ser letal do ponto de vista simbólico, que é a palavra. Portanto, acho que isso é fundamental, não nos calarmos, é resistirmos ao silêncio, não termos medo. É importante também, é fundamental a união. Então, os jovens, sobretudo, que sabem tanto e que percebem tanto de redes sociais e que estão tanto nas redes sociais, unam-se, não se calem, façam barulho. Pode-se sempre matar, aniquilar 30, 40, 50 pessoas, mas não se consegue aniquilar ao mesmo tempo, a não ser com uma bomba atómica, naturalmente, não é? 500 mil pessoas que saiam para a rua. Isso é impossível de fazer. Ainda falando sobre o Brasil, nos últimos anos o movimento feminista tem crescido muito aqui. Porém, ao mesmo tempo, a gente está observando uma perda de representatividade no governo. Como que a senhora interpreta essa dicotomia? Eu julgo que isto se deve, eu acho que Boaventura Sousa Santos, que vocês conhecem com certeza, Boaventura Sousa Santos, o sociólogo, pensou muito bem sobre estas questões quando diz globalização, fatalidade ou utopia. Ou seja, eu acho que isto se deve também à globalização. Eu acho que este novo milénio traz simultaneamente uma aparente erradicação das diferenças. Eu digo aparente porque, de facto, ela se traduz nas maiores e mais profundas desigualdades. Portanto, traz, por um lado, isto. E, por outro lado, o aparecimento de movimentos em termos dos direitos das mulheres, em termos de direitos sexuais, em termos de reivindicação de reivindicação rássica ou étnica, nunca antes vistos. Portanto, nós estamos a assistir à convivência das duas coisas. Por um lado, um movimento feminista cada vez mais forte, que naturalmente gera depois uma reação cada vez mais forte também ao facto de um feminismo estar a aparecer. Não é? Porque nós estamos a assistir em simultâneo à ameaça cada vez mais forte da perda da liberdade e da democracia
e, por outro lado, ao emergir de novos movimentos e cada vez mais fortes, não é? Que têm a ver com o feminismo, mas não só ligados ao feminismo. Estou a pensar, por exemplo, na questão dos trans, estou a pensar inclusive nos poliamor, quer dizer, formas alternativas, digamos, de convivência e de estar no mundo, porque o mundo é vasto e variado, não é? E nós somos todos e todas diferentes, não é? Recentemente, a presidente do PMB, o Partido da Mulher Brasileira, declarou que o partido é antifeminista. A senhora acha que essa declaração pode ser fruto de uma deturpação do significado de feminismo ou um exemplo de reacionarismo? Acho que é as duas coisas. Acho que é um exemplo de reacionarismo, naturalmente, e acho que é também um exemplo de como a palavra feminismo, por um lado, muitas vezes foi interpretada como ódio aos homens. Quando se pensa nas feministas, pensa-se nas feministas mulheres que odeiam os homens, mulheres que são contra os homens, mulheres que mulheres histéricas, quer dizer, essa ideia toda que se criou, que ainda bem, que vem lá do século passado, do século XIX, das sufragistas, não é? Aquelas mulheres, de todas toda a banda desenhada, vocês aqui dizem quadrinhos, não é? De todos os quadrinhos, os desenhos, inclusivamente de mulheres, não é? Com bigode, inclusivamente, não é? Mulheres de bigode que saíam com as bandeiras na mão e o pobre do desgraçado do marido ficava em casa a tomar conta do bebê, etc. É por um lado, eu acho que é por um lado uma reprodução de uma ideia de feminismo que tem a ver com propagandeada, que tem a ver com essa construção de que ser feminista é ser contra os homens, é odiar os homens, primeiro, e por outro lado, é claramente reacionarismo, porque elas sabem muito bem que um partido destes, com pessoas com instrução, com certeza, não é? E portanto, diversificadas, como nós costumamos dizer, sabe muito bem que ser feminista vai muito para além disso. Aliás, não tem nada a ver com o ódio aos homens, porque os homens são eles também vítimas numa sociedade machista e sexista. É muito dura a construção, há de ser, eu não sou homem, não é? Portanto, mas há de ser muito dura a construção da masculinidade dentro deste sistema patriarcal. Repare, isto é um peso enorme, esta ideia da divisão de tarefas, da divisão de géneros. Então, dizer isto significa dizer que é um partido anti-feminista, mas é a favor da mulher, é continuar esta ideia de estereótipo de uma determinada representação de mulher, repito, doméstica, casta, boa, pura, boa amante, e depois ainda por cima neste momento, no século XXI, não é? Ela tem que ter todos estes predicados, não é? E tem que os fazer, repare como os anúncios de televisão continuam a propagandear essa imagem, a mulher a chegar do seu emprego com um sorriso nos lábios, a ir ao supermercado, a comprar um macarrão, não sei o quê, a metê-lo no micro-ondas, a servir um macarrão com o queijinho, não sei quantos, à família toda, o filho, o marido e os filhos sentados à mesa, e ela sempre com o mesmo sorriso, feliz, de mulher recatada e bela, tal como é aprovado pela Marcela, até a rainha. Professora, Bem, espero que me deixem sair do país. No dia 9 de junho, quando eu voltar para Portugal, como me prendam, me metam aí numa prisão. Então, não tenho medo nenhum. Professora, de fora, como a senhora vê o feminismo brasileiro? A senhora tem alguma crítica ou sugestão? Não tenho, só tenho elogios a dizer ao feminismo brasileiro, que é tão diversificado e mais. Eu não conhecia o trabalho do IEG, do Instituto de Estudos de Género, e estou absolutamente encantada. Eu não tenho, nem consigo muito bem arranjar uma palavra que descreva o quão feliz eu fico por ver
as áreas tão diferentes pelas quais se distribui o estudo de género, de sexo, de sexualidades, de mulheres, aqui no Instituto de Estudos de Género, quando eu digo as áreas, ou seja, a psicologia, a enfermagem, a literatura, o jornalismo, enfim, tantas áreas, não é, em que se trabalha aqui nesta Universidade de Estudos de Género, muito mais avançado o Brasil também, por exemplo, que em Portugal, sem dúvida nenhuma, no que diz respeito aos estudos feministas, no que diz respeito à teoria queer e aos estudos queer, muito mais avançado em termos teóricos. E a minha sugestão, até é de ordem prática, não é? Continuem a lutar. Essa é a minha sugestão.